A igreja de Cristo, não a dominação, como todos falaram, mas a igreja do corpo de Cristo. Para mim não tem diferença se eu estou ministrando uma palavra aqui, ou se eu estou ministrando a palavra na rua ou na praça, porque a igreja é a mesma. Sabe que o nosso coração, ele não se limite às circunstâncias. Que o nosso coração, ele não se limite ao lugar onde nós estamos. Não se limite às nossas falhas. Não se limite às nossas próprias limitações. Quando você olha para você e você caminha pela sua própria vista, você só vai até onde a sua visão alcança. Mas quando você olha para o propósito, você vai além. Sabe, nós só nos movemos por aquilo que nós acreditamos. E pelo que nós nos movemos vai determinar onde nós vamos chegar. E é por isso que tem muitas pessoas paradas, muitas pessoas caídas, muitas pessoas machucadas. Porque depositaram a sua fé e a sua esperança no lugar errado. Quando nós começamos a orar pelo tema da conferência, e Deus nos deu esse tema de igreja, Deus começou a ministrar muito forte ao meu coração, sobre quantas pessoas são feridas pela igreja. E talvez você está aqui hoje, você é uma dessas pessoas, assim como eu fui um dia. Alguém ferido pela igreja, ou alguém ferido pela denominação. Mas eu estou aqui para te dizer que da mesma forma como se levantam pessoas para te machucar, Deus levanta pessoas para curar você. Hoje é uma noite de cura. Se você entrou aqui com feridas, hoje você não vai sair daqui da mesma forma. Talvez você ainda está machucado por algo que te fizeram e hoje Deus quer trazer cura para a sua vida. Uma pessoa ferida, ela não cura ninguém. Uma pessoa ferida, ela é travada. Não importa o quão profunda seja a sua dor, desde que você entregue ela ao médico dos médicos, amém? Vamos para a palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Quando Deus decide nos usar, não é porque nós somos bons o bastante. É por misericórdia. Quando Deus te levantou para fazer algo, você não era ninguém e você continua não sendo. Mas você está um pouco melhor, amém? Mas quando Deus decidiu, porque você só está aqui porque Ele decidiu, escolher você para fazer algo, você não tinha nada do que se vangloriar. Eu fico vendo, porque a galera da aliança, eu falo que eles são tudo meio prejudicados, assim. O Gabriel, de tanto ele falar que nós somos estragados para o mundo, a gente vê que a gente realmente é. Mas o mais gostoso de caminhar com pessoas como eles, é saber que nós crescemos nas diferenças. É saber que nós não temos motivos nenhum para nos gloriar, senão a presença de Deus. É saber que não temos nada além de uma palavra, nada além da promessa que Ele nos fez. E todas as vezes que nós achamos que somos algo, nós achamos que temos algo, significa que existe orgulho no nosso coração. E a palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda. Todas as vezes que você pensa demais em você, que você é muito, você está sendo orgulhoso. Mas todas as vezes que você pensa menos de si, você também está sendo orgulhoso. Porque você está pensando tanto em você, você está olhando tanto para o seu umbigo, que você se esquece de quem faz. Hoje eu estou aqui para te dizer que você não deve menosprezar o teu testemunho. Você não deve menosprezar aquilo que Deus fez na sua vida. Já ouviu aquela canção que das minhas feridas sai um poder para curar? Como que das suas feridas vão sair poder para curar se você esconde todas as suas cicatrizes? Sabe, nós nos acostumamos a ser uma igreja que não demonstra vulnerabilidade, que não demonstra falha, porque nós não queremos ser os vasos de barro, mas nós queremos ser os vasos de ouro.
Nós queremos que todo mundo veja os nossos dons, nós queremos que todo mundo veja as nossas performances. Mas todas as vezes que eu fui muito ministrada por alguém, não foi pelos acertos dessas pessoas, foram pelas falhas. Porque quando você demonstra os seus erros, você demonstra que você é falho, você está mostrando para as pessoas: ei, eu erro. Mas o mesmo Deus que me tirou lá do lamaçal do pecado é o Deus que me sustenta, é o Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Pare de querer fingir e de querer performar na presença do Senhor. Pare de querer ser algo para agradar pessoas. Esse ano nós começamos com a aliança com uma palavra sobre nós sermos uma voz profética para a igreja no sentido de corpo de Cristo e ser missionário para as nações, missionário para os perdidos. Porque muitas vezes o que acontece é que nós queremos ser profeta para os perdidos e missionário para dentro da igreja, missionário para o corpo. Se você não está entendendo, eu vou te explicar. Muitas vezes nós queremos julgar quem está lá fora, nós queremos apontar, nós queremos corrigir antes de amar. E para aqueles que estão aqui dentro, quando nós devemos corrigir, nós queremos apenas servir. Nós queremos apenas mostrar o que nós temos, os nossos dons. Não que nós não devemos servir, não entenda errado. Mas se você confundir ou trocar a ordem, a igreja continua da mesma forma. Nós não demonstramos as nossas falhas uns para os outros dentro da igreja. Se alguém pergunta que está tudo bem, sempre está tudo bem. Você não pede oração, você não confessa pecado e quer que a sua vida mude. Aí lá fora, ao invés de sermos missionários, evangelistas para os perdidos, nós queremos julgar. Não, fulano está assim porque quer, não muda de vida porque não tem jeito. Que tipo de cristão nós temos sido? Que tipo de voz nós temos sido? O texto continua no versículo 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. As pessoas do mundo, elas não entendem a loucura da pregação, e é por isso que é loucura. Por que Deus nos deu os sinais? Porque Ele disse que os sinais acompanhariam os que creem. Porque é uma forma de chamar a atenção dessas pessoas. É uma forma de amar essas pessoas para que elas sejam atraídas a Cristo. Mas muitas vezes nós estamos fazendo da igreja de Cristo um lugar de performance. Nós queremos shows, nós queremos luzes, nós queremos que curas aconteçam somente aqui, mas lá fora nós nos esquecemos. Tem pessoas indo para o inferno toda hora porque nós não temos feito nada. Porque nós temos nos preocupado somente com a nossa cadeira preferida no culto, somente se o louvor está bom, se a palavra te agradou. Acorda. Tudo que Deus precisa para mudar uma história é um coração disposto. São mãos disponíveis para o trabalho. Quanto tempo mais nós vamos ficar acomodados na nossa vida, nos nossos rituais religiosos, compromissos de segunda a segunda, mas a vida não muda. Se o evangelho não muda você, como você quer que ele mude alguém? Se a cruz de Cristo não constrange você, como você quer pregar para que constranja alguém? Jesus, quando ele caminhava e ele fazia milagres, a palavra de Deus diz, quase todos os milagres que ele fez, se não todos, a Bíblia diz que Jesus, tendo compaixão, orava e curava o cego. Jesus, tendo compaixão, perguntava. Jesus, tendo compaixão. Será que nós temos tido essa compaixão? Sabe por que nós não temos vivido esses milagres? Por que a gente não vê mais com tanta facilidade esses milagres acontecerem? Porque nos falta compaixão.
Porque estamos mais preocupados com o que estão pensando de nós do que o que estão pensando de Cristo através de nós. Infelizmente, a nossa geração e muitas outras que passaram, a noiva de Cristo tem sido uma noiva orgulhosa, uma noiva de nariz empinado, uma noiva que se preocupa somente em estar bem arrumada, uma noiva que se preocupa apenas com a aparência. De nada vale um vaso de ouro se ele estiver vazio. O texto continua no versículo 7, diz assim: mas temos um tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder de Deus, que tudo excede, é de Deus e não de nós. Tudo que nós temos, tudo que foi feito aqui, nada é de nós, nada é nosso, é tudo dele. Tudo pertence a ele, tudo vem dele, tudo volta para ele. Quando você coloca uma água num vaso de barro, primeiro esse barro ele absorve um pouco da água e depois ele pode ser despejado em outros recipientes. E assim somos nós. Quando Deus nos entrega algo, não é simplesmente para você entregar para outra pessoa, mas é para você reter para você. Reter no sentido de, se a palavra de Deus, ela não muda primeiro a sua vida, ela não vai mudar a vida de ninguém. Se quando você lê um texto, você não é a primeira pessoa que se coloca nele, tem algo de errado. É aquela história de quando nós viemos ao culto, né? E a gente pensa, não, fulano tinha que estar aqui. Fulano tinha que ouvir essa palavra. Quem tinha que ouvir essa palavra é você. Quem tem que despertar é você. Se hoje você está aqui nessa situação, vivendo de enfeite, hoje Deus te chacoalha e te chama a sua atenção para que você mude de vida. De nada vale um vaso de ouro se ele estiver vazio. De nada vale a melhor performance, o melhor louvor, a melhor acústica, se for vazio. O que tem saído de você? Porque existem muitas pessoas que têm derramado na vida de outras, mas tem sido algo vazio, algo que não gera fruto, porque elas não têm retido aquilo que Deus deu. E o texto continua: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Jesus nunca te prometeu uma vida fácil. Muito pelo contrário, Ele te prometeu um caminho estreito e disse para você ter bom ânimo. Então, se Ele disse para você ter bom ânimo, é porque seria difícil. Mas Ele nunca disse que você estaria sozinho. O problema não é você estar pressionado. O problema é quando isso te gera um desânimo. E está dizendo, não importa as circunstâncias que você tem vivido, desde que você esteja firmado na base certa. Dificuldades todos nós temos. Se eu for chamar aqui cada um dos meus amigos para contar o que eles têm passado, vocês vão ficar chorando aqui. Se contar para o carroceiro, até o cavalo chora. Essa é para você, Léo. Mas se nós olharmos para as circunstâncias nos param. Todas as vezes que você está enfrentando situações que esse texto descreve, por que você desanima? Por que você cai? Porque você está firmado nas circunstâncias. Mas quando a sua base é Jesus, quando a sua base é o propósito, pode ter certeza que vai vir dificuldade, mas você não vai cair. Se você se move pelas circunstâncias, as circunstâncias vão te derrubar. A igreja precisa estar fundamentada na palavra dele. Que tipo de noiva nós temos nos apresentado? Que tipo de noiva nós temos sido para o Senhor? O versículo 10 diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Não tem como nós vivermos com Jesus sem que antes nós tenhamos morrido com Ele. Não tem como você falar sobre o sacrifício de Jesus se você nunca se sacrificou com Ele.
Não adianta nós vivermos de evento em evento, falando sobre unidade, marcharmos na cidade algumas quadras e esperar que algo aconteça, caia do céu pronto. Não. Se o reino de Deus é tomado por esforço, por que nós não temos nos esforçado? Nós nos acomodamos com uma vida de rotina cristã e nos esquecemos da parte do esforço. Nós nos acostumamos com momentos, nós nos acostumamos com as coisas de Deus e elas vão se tornando familiar para nós. É mais uma célula, é mais um culto, é mais uma palavra, é mais uma conferência. E de pouco em pouco tudo vai se tornando tão familiar que você não valoriza mais. Da mesma forma como você não valoriza tanto aquele primo que mora perto de você do que aquele primo que mora lá longe. Você dá mais atenção para aquele que mora longe, porque não é algo tão familiar. Trate as coisas do Senhor com temor. Não pense que é mais um culto, não pense que é mais um isso, mais um aquilo, não. Cada vez mais é uma oportunidade que nós temos de glorificar a Deus. Chega dessa mentalidade de, eu vou ir para o culto para receber algo. Não. O culto é você quem presta ao Senhor. O culto é você quem faz, então quem tem que ser agradado é Ele, não é você. Chega dessa mentalidade de querer somente receber. Somente o que é bom a mim. Isso não é visão de reino. Se a matemática de Jesus, a matemática do reino é totalmente diferente, nós estamos fazendo as contas totalmente erradas. Se não é mais olho por olho, dente por dente, se Ele diz que nós somos o sacrifício, por que nós temos feito totalmente ao contrário? Quantos e quantos apelos nós tivemos aqui, das causas missionárias, do avivamento da igreja, porque às vezes a gente ora, a gente fala, Deus, eu oro por um avivamento, e a gente acha que o avivamento é algo que vai acontecer lá fora, mas o avivamento é para uma igreja, o avivamento é para a igreja que está morta, o avivamento fala de trazer de volta a vida, e é isso que a igreja de Cristo precisa, de vida. E sabe quem que é a vida? Quem que é a vida? Quem é a vida? É disso que nós precisamos. Muitas vezes, se não todas, nós estamos valorizando mais um templo, mais uma denominação, mais um evento do que a própria presença dele. Quanto tempo mais nós vamos perder? O versículo 12 diz assim: de modo que em nós atua a morte, mas em vocês atua a vida. O versículo 16 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixando os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os seus olhos precisam estar fixos naquilo que é eterno. Se a sua motivação são coisas, a sua vida é miserável. Se a sua motivação para arrumar um emprego é somente o dinheiro, é miserável. Se a sua motivação por estudar uma faculdade é apenas ganhar muito dinheiro, é miserável. Se a sua motivação em estar aqui é somente receber algo, é miserável. E quantos de nós só viemos até a presença do Senhor para receber algo? E eu não estou falando de recém-convertidos, não, eu estou falando da igreja, que vem todos os domingos, que vem todos os sábados, em busca de receber algo. E o problema não está em receber algo, está em reter e não transbordar na vida de ninguém. A gente senta, recebe uma palavra e vai embora. Senta, recebe uma palavra e vai embora. No outro dia, a gente não lembra o que foi ministrado, mas a gente posta lá no Instagram: hoje é dia de agradecer. Hoje é dia de não sei o quê. Pelo que você agradece se você não guarda a palavra do Senhor no seu coração? Se a palavra que você recebe hoje não muda a sua atitude de amanhã, ela não valeu de nada. O avivamento não está relacionado ao quanto nós vamos chorar aqui. Está relacionado ao quanto nós vamos fazer quando nós sairmos daqui.
Não adianta nós chorarmos dias e dias por avivamento se a nossa conduta não mudar, se a nossa convicção não estiver em Cristo. Não é para entrar na onda, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Não, se for por isso, pare. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E se você é filho de Deus, você precisa fazer alguma coisa. Chega de dizer que você é incapaz. Nenhum de nós aqui é capaz. Chega de dizer que você não sabe. Ninguém nasceu sabendo. Deus sempre chamou pessoas que estavam trabalhando, que estavam fazendo algo. Então por que você quer que Deus fale com você estando sentado? Por que você quer que Deus te chame, sendo que você não colocou a mão no arado? Nós podemos nos desanimar sim, podemos enfrentar situações extremamente difíceis, mas ainda assim não seremos abalados. O problema é que nós ouvimos e recebemos somente aquilo que nos agrada. Se é uma palavra de bênção financeira, nós levantamos as duas mãos. Se é uma palavra sobre sacrifício, nós fechamos os nossos ouvidos. Se é uma palavra sobre mudança e transformação, a gente não quer. Mas se é sobre alguém que tem se levantado contra nós, aí a gente levanta, dá glória a Deus. Chega de uma vida medíocre. Chega de uma igreja medíocre. Deus procura vasos de barro. Pessoas que vão receber e vão derramar na vida de outras pessoas. Você não é esponja para sugar tudo. Mas aquilo que Deus derramar sobre a sua vida vai mudar a sua vida e vai mudar a vida de outras pessoas. Chega de ser sentado e achar que é salvo e ficar satisfeito. Chega de viver uma vida mediana. Deus não deseja nada de mediano para os seus filhos. Deus não deseja nada de pouco para nós, porque Ele promete uma vida abundante. O problema é que muitas vezes a igreja corrompeu essa vida abundante, colocando coisas, dizendo que a vida abundante era apenas isso. Se a nossa vida abundante, ela se resumisse a apenas coisas, você não precisaria de Jesus para viver isso. Você poderia jogar na Mega Sena. Você poderia trabalhar, estudar, ganhar muito dinheiro. Uma vida abundante é uma vida com uma paz que excede todo entendimento. É viver uma vida, assim como diz Filipenses 4:13. Uma vida de contentamento, independente das circunstâncias. Você sabe que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação. Mas para isso você precisa se posicionar. Você precisa crer nessa verdade. Senão você vai chorar aqui hoje e amanhã a sua vida vai continuar igual. Você vai derramar muitas lágrimas. Eu mesmo já chorei aqui de desidratar. Mas se você não decidir, não ter uma convicção no seu coração, amanhã a sua vida continua a mesma. Se a palavra que você recebeu lá na sala profética, ela não entrar no seu coração e não mudar algo em você, de nada vai adiantar. Chega de nos acostumarmos com uma vida cristã. É hora de buscarmos um relacionamento íntimo com Jesus. A Bíblia fala que Deus revela os segredos do coração dele para aqueles que são íntimos. Imagina Deus revelando os segredos do coração dele para você. De tão íntimo que você vai ser de Jesus. De tão íntimo que você vai ser do Senhor. Mas uma intimidade não é algo que você pode... A intimidade não é algo que é uma via de mão única. Ela tem que ser uma via de mão dupla. Deus procura intimidade com você, mas você procura intimidade com o Senhor? Muitas vezes nós acostumamos só com a oração do Pai Nosso, a parte que venha o teu reino, venha a nós. E a gente se esquece de todo o resto. Nós precisamos ser a igreja que se relaciona com o noivo verdadeiramente, que conhece o coração do noivo, que sabe o que o noivo deseja. Que igreja nós temos sido, que filhos nós temos sido. Eu gostaria que você abrisse lá em Tiago, no capítulo 5.
Tiago 5, versículo 13 e 14, diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor Jesus. A oração feita com fé, ela cura o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Enquanto você não confessar os seus pecados, enquanto você se preocupar apenas com a sua performance ou com aquilo que estão pensando de você, você não vai viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Aqui está dizendo, se entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Está dizendo que todo mundo tem que fazer alguma coisa. Essa reunião dos santos, que são os cultos, foi feita para nós compartilharmos algo. Se todo mundo já foi naquelas igrejas mais tradicionais que tem oportunidade? Todo mundo tem uma oportunidade. Se você quer cantar um louvor, você canta um louvor. Se você quer ler um versículo, você lê. Se você quer contar um testemunho, você conta. E é assim que nós deveríamos ser. Todos nós temos algo a compartilhar aqui. Todos nós temos algo a entregar para a vida do outro. Mas a nossa cultura se tornou algo de vir e receber. A gente senta, recebe a palavra. A gente dá uma oferta às vezes. Mas nós nos acostumamos tanto a receber que a gente se esquece de que essa reunião dos santos foi feita para nós compartilharmos. O que você tem hoje aqui para compartilhar? O reino se trata sobre compartilhar. Não é sobre o quanto você aguenta receber, não. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Nós precisamos ter um relacionamento tão íntimo com Jesus, tão íntimo com a palavra, a ponto de ninguém conseguir distorcê-la. O texto falou lá em 2 Coríntios sobre um espírito de engano. Nós só somos enganados quando nós não conhecemos a verdade. Por isso que muitas vezes nós somos levados por um evangelho de fábulas, uma teoria da prosperidade. Somos acostumados a ser enganados por aquilo que nós não conhecemos, e é por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Como uma noiva vai se casar com um noivo que não conhece? Esse não é um casamento arranjado. Jesus não tem um casamento arranjado com a sua noiva. A noiva deve ansiar pelo noivo, ela deve desejar o noivo. E isso inclui conhecer a Ele, conhecer as suas vontades e buscar agradá-lo. Tem uma amiga que ela sempre fala uma frase, que muitas pessoas querem se casar, muitas mulheres querem se casar, mas poucas querem ser esposas. Muitos homens, eles querem se casar, mas poucos querem ser maridos. E muitas vezes a igreja de Cristo tem sido esse tipo de noiva. Ela quer ter o status de noiva, ela quer ter os privilégios de noiva, mas ela não quer as responsabilidades de noiva, ela não quer as responsabilidades de esposa. Jesus não quer uma noiva infiel. Por mais que Ele tenha nos conhecido e nos resgatado nessa condição de infidelidade, não é assim que Ele quer te deixar. Essa história que as pessoas falam de não, Deus me aceita como eu sou, é mentira. Sinto muito te dizer, mas Deus não quer você do jeito que você está. Ele até te aceita, venha, mas eu não vou permitir que você fique da mesma forma, porque eu te amo. É por amor que Cristo nos transforma. Se nós não permitirmos sermos moldados por Ele, de nada vai adiantar. Se nós não nos arrependermos de tudo aquilo que temos feito de infidelidade, de nada vai adiantar. Não adianta o nosso choro se a nossa convicção não mudar. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Já estou encerrando. E eu queria que você avaliasse a sua vida. Que tipo de vaso você tem sido? Que tipo de noiva você tem sido? Uma noiva de status ou uma noiva fiel?
Só vive com Jesus quem morre com Ele. Só vive com Jesus quem se sacrifica com Ele. Que sacrifício nós temos feito? Nós não conseguimos nem mesmo dobrar os nossos joelhos muitas das vezes, porque estamos preocupados com a roupa que nós estamos. Não conseguimos nos concentrar nos cultos, porque estamos pensando no que vamos fazer depois. Que tipo de noiva nós temos sido? Que tipo de igreja você tem sido? O texto iniciou dizendo que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada. Não é porque você é bom, não é porque você é capacitado o suficiente, não é porque você é legal, não. É pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia do Senhor que você está aqui. A palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam toda manhã. Mas nem por isso você vai ficar vivendo apenas de misericórdia. Se ele já fez pela graça um favor imerecido, você precisa se posicionar. Talvez você chegou aqui e você viu essa galera muito doida. E você pensa assim, nossa, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho capacidade, eu tenho medo, eu não tenho desenvoltura. Mas eu quero te dizer, não é sobre nós. Nenhum de nós aqui fazia metade do que faz hoje quando chegou na aliança. Nenhum de nós aqui é a pessoa mais capacitada para fazer nada do que faz. Mas uma decisão em servir ao Senhor, uma decisão em se colocar à disposição muda tudo. Talvez se você está aqui se sentindo incapaz, se sentindo menor, assim como muitos da palavra de Deus e como muitos de nós, assim como Gideão, você tem dito, Senhor meu, mas eu sou o menor. Não importa quem você é, importa quem está com você. Quando Davi se colocou diante de Golias, ele não olhou para o gigante, ele não olhou para o tamanho daquela dificuldade, ele olhou para o seu Deus. E o seu Deus, comparado a qualquer coisa, ele sempre será maior. Não deixe que o seu medo te trave, mas se ele te parar, vá com medo mesmo. Não é sobre você, é sobre quem vai com você. Chega de arranjar desculpa. Eu não tenho tempo, eu sou novo demais, eu sou velho demais, eu não posso, eu não consigo, não. Seja melhor do que a sua maior desculpa. Vença com seus melhores argumentos. Se nós tivéssemos tanto esforço para agradar a Deus quanto nós temos para arranjar desculpa, a gente já tinha chegado muito longe. Tudo aquilo que você não quer fazer, você arranja uma boa desculpa. Tudo aquilo que não é prioridade para você, você arranja uma desculpa para não fazer. Mas eu estou falando com uma igreja que tem o Senhor como prioridade, amém? Deus, Ele procura uma noiva fiel. Eu gostaria que você, que entendeu essa palavra e que quer renovar essa aliança com o seu noivo, você viesse até a frente, você viesse até o altar. Deus, Ele quer renovar a aliança com a sua noiva, Ele quer renovar a aliança com a sua igreja. E o que nós fazemos desse apelo aqui é apenas uma demonstração pública do que nós estamos decidindo no nosso coração. De nada adianta as nossas lágrimas se não houver uma decisão. Venha até o altar do Senhor, nós queremos orar com você. Você que entendeu essa palavra e quer renovar a aliança com o seu noivo, venha até o altar do Senhor. Pai, aqui estão os seus filhos nessa noite. Pai, aqui está a tua noiva. Uma noiva arrependida, Senhor, e que quer renovar os votos com o Senhor, que quer renovar a aliança com o Senhor. Oh Pai, nessa noite toque cada coração e mais do que um toque, traga uma convicção genuína, Pai, de quem o Senhor é. Pai, se existe ainda algum coração endurecido, alguma insensibilidade, Pai, eu peço que o Senhor toque agora no nome de Jesus. É o Senhor que convence de toda injustiça, de todo pecado, Pai. E eu oro para que nessa noite o Senhor faça conforme o Senhor bem quer.
Nós não queremos, Pai, apenas uma experiência. Nós queremos um relacionamento com o Senhor. Pai, ministra cada coração. Visita cada um dos seus filhos nessa hora. Receba a tua noiva, Senhor. Comece a falar com o seu noivo. Comece a falar com o seu Deus. Esse é o som da tua noiva. Esse é o som da tua igreja apaixonada, fascinada por ti. Esse é o som de tua noiva. Esse é o som da tua igreja apaixonada, fascinada por ti. Vem, Jesus, e toma o teu lugar. Vem, Jesus, vem dançar.